Você já ouviu falar de mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento é aquela capacidade de olhar para um desafio e pensar: como eu posso evoluir com isso? Em vez de ficar pensando: isso não é para mim. Maior que a mentalidade de crescimento é o que diferencia a pessoa de que apenas fica pensando daquela que vai, age, constrói. Enquanto alguns arquitetos ficam querendo saber tudo para começar, outros começam no caminho, aprendendo com as dificuldades. E são esses que crescem, são esses que constroem autoridade na prática. Hoje você pensa, eu só vou conseguir quando eu for reconhecido. Mas o arquiteto que tem uma mentalidade de crescimento já diz, eu já sou capaz, eu só preciso evoluir todos os dias. Maior que não ter aquela positividade tóxica. Tem a ver com a consciência, com a coragem de errar, ajustar e continuar. Vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo que vai fazer vocês entenderem melhor. Uma arquiteta me procurou dizendo que não conseguia se posicionar porque ainda não tinha experiência. Mas quando eu olhei o portfólio dela, ela tinha 6 projetos completos. Sabe o que faltava para ela? Apenas permissão interna. Ela precisava parar de esconder atrás de ainda não posso e começar a agir como uma profissional de verdade. Maior que só pensar, você precisa agir. Não precisa estar pronto, precisa estar em construção todo dia, toda obra, todo cliente. É uma chance de você crescer se você tiver uma mentalidade certa do que apenas ficar pensando que ainda não é a hora. A arquitetura não é uma linha reta. É uma estrada com curvas, buracos e às vezes nem acostamento tem. E se você não aprender a ter resiliência, cada obstáculo vai virar um motivo para você parar. E eu vou te falar, não é fácil. Tem dia que o cliente desaparece, tem mês que não fecha nenhum contrato, tem projetos que você toma prejuízo. E ainda assim, o cliente escolhe outro profissional. E sabe o que é mais doloroso? É quando você começa a duvidar de si mesmo. Maior de tudo, e é aí que começa o teste, é a diferença do arquiteto que vive de arquitetura e daquele arquiteto que desiste no primeiro tombo. A forma como ele reage quando tudo desmorona é que mostra quem ele é. Teve momentos na minha vida que eu achei que eu ia fechar meu escritório. Cliente cancelando, contas chegando, e a vontade de ser só mais uma arquiteta falou muito mais que meu sonho. Mas eu respirei fundo, lembrei de onde eu vim, do porquê que comecei, e me fiz uma pergunta que você pode fazer aí agora para você. Se eu parar hoje, onde tudo isso vai me levar? Quando foi para mim, a resposta foi nunca mais voltar para trás. A resiliência não é romantizada, ela é dura. Quando você levanta mesmo sem motivação, quando você monta conteúdo mesmo se você não está bem. É quando você visita a obra mesmo sabendo que será que eu vou receber esse mês? Sabe qual é a maior ilusão do arquiteto? É achar que só vai ter sucesso quando você for perfeito. Mas o mercado, ele não pede perfeição, ele pede constância. Quem sobrevive à crise não é o mais talentoso, é o mais adaptável. Maior que então você está, tipo, no momento difícil, é você lembrar que isso não vai definir a sua carreira. O que vai te definir é o que você vai fazer depois desse episódio. Porque a arquitetura é para quem fica, aguenta, insiste, mesmo quando ninguém mais acredita. Essa parte vai te cutucar. Mas talvez você esteja esperando algo que nunca vai chegar. Reconhecimento. Você posta esperando elogios, faz o melhor projeto esperando uma indicação, trabalha esperando que alguém olhe e diga: Nossa, como você é incrível. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém disse para você até hoje. O mercado não reconhece quem não se posiciona. E quem espera ser reconhecido normalmente continua esperando. A diferença entre reconhecimento e autoridade é simples. Reconhecimento vem de fora. A autoridade se constrói de dentro para fora. Quando você decide se posicionar,
mostrar sua visão, assumir sua voz, você deixa de ser mais um arquiteto e começa a ser uma referência. Sabe aquele arquiteto que você sempre lembra quando vê uma fachada bem resolvida? Ou aquele perfil que aparece na sua cabeça quando alguém fala em reforma? Essa pessoa construiu autoridade com constância, com posicionamento, com presença. E eu sei que você pode até pensar, mas eu já tenho medo de parecer arrogante. Mas eu vou te responder. Arrogância é falar o que você não vive. Posicionamento é mostrar aquilo que você entrega. Se você tem propósito, entrega real, compromisso com o cliente, você tem sim o dever de ser visto. Porque arquitetos que se escondem abrem espaço para aqueles amadores aparecerem. Anota essa frase. Você não precisa ser escolhido. Você precisa se tornar a escolha. Como fazer isso? Com consistência. Conte a sua história. Mostre os bastidores da sua obra. Fala do que você acredita. Ensine algo simples, mas que o seu cliente não sabe. E nunca se esqueça: a autoridade é construída, não é dada, e muito menos herdada. Hoje você pode decidir sair da mentalidade da espera e entrar na mentalidade da ação. Porque o arquiteto que vive da arquitetura é lembrado antes mesmo de ser contratado. Agora que você entendeu que a mentalidade de um arquiteto vencedor é construída, vem a pergunta mais importante: como eu consigo ter essa mentalidade e como eu faço para mantê-la todos os dias? Pessoal, a resposta não é fácil. Eu estou num processo de mais ou menos uns 2 anos e meio para poder conseguir ter esta mentalidade. Como eu falei para vocês, aqui neste canal eu vou contar para vocês tudo que eu estou fazendo, como está sendo a minha rotina para eu poder me posicionar. E foram muitas imersões, muitos mentores, muita disciplina. Como eu falei, 2 anos e meio para eu conseguir agora me posicionar. E pessoal, isso é algo que a gente vai construindo todos os dias. Que tipo de imersões e mentorias que eu tive que fazer? Mentorias de crença. A primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar algumas crenças que foram colocados na gente na fase infantil. Vocês podem ver, hoje está muito no auge, né? Falar de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de mentalidade. E quando a gente vai para isso, a gente aprende que do momento que você foi concebido até os 6, 7 anos, vai ali tudo que você vê, tudo que seu pai fala, sua mãe te ensina, os professores vão ficando armazenado na sua mente inconsciente, no seu subconsciente, aonde estão as suas emoções e tudo aquilo que você aprendeu. Dos 7 aos 12 anos, você vai validar tudo isso. Então, se você ouvir, isso não é para você, somente os ricos é que conseguem ter uma carreira próspera, somente aquele que tem pessoas na mesma área é que vai conseguir se dar bem naquela carreira. Então, se você ouviu isso ao longo da sua infância e na sua adolescência você viveu com uma família que às vezes não era tão próspera, que teve dificuldades, se você às vezes via seu pai com dificuldade de trazer o dinheiro para casa, você vai ficar registrado aí na sua mente. E isso você vai levar para sua vida. Tem muitas pessoas, pessoal, que eles até conseguem ganhar dinheiro, mas não conseguem guardar dinheiro para ter um bom carro, para poder ter uma boa casa. Então, isso impede ele de ter um posicionamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam validar, verificar é que crenças que está armazenado aí na sua mente. Outra coisa que eu fui, minha segunda imersão, foi da questão de frequência, né? Por quê? Porque o seu corpo, ele vibra de acordo com o seu estado emocional. Então, se você é uma pessoa triste, você vai vibrar numa frequência de tristeza. Se você é uma pessoa mais alegre, mais entusiasmada, né, de bem com a vida, que todo dia acorda agradecendo o dia, agradecendo a Deus pela vida, você vai vibrar e aí vai para uma frequência de alegria. E pessoal, a frequência que faz você prosperar em tudo, financeiramente, relacionamentos, amizade, tudo na sua vida, você tem que estar numa frequência alta, que eles chamam. Frequência do amor, da alegria, da paz, da paciência. Tudo isso são frequências altas.
Então, isso vai ajudar também você mudar o seu estado emocional para você, por exemplo, quando um cliente chato vier falar que tá tudo errado, que não era daquele jeito, você vai olhar para ele e falar, tá tudo bem. E a hora que você te sair dali, você vai falar, tá bom, eu vou corrigir, a gente vai fazer as correções, porque às vezes ele vai reclamar, porque tá com razão, mas você não vai deixar que isso fique te remoendo, te amargurando. Ai, meu Deus, ele só reclama, esse cliente não presta, é por causa desse cliente. Então, se você tem uma mentalidade de que, tá bom, errei, então tá, então vamos consertar, eu já sei como eu vou fazer, e você vai para casa, você vai para o seu escritório, vai fazer os consertos e no outro dia tá tudo bem. Tem pessoas que ficam remoendo e fica falando que, meu Deus, a vida é ingrata comigo, só dá errado para mim. Então, a segunda coisa é essa, né, que eu fiz, eu tive que mudar isso para mim, porque, pessoal, há um ano atrás, eu tudo falava que, meu Deus, tudo dá errado, que a vida é injusta. Então, você mudar, eu tive que trabalhar, tá? Muito a minha frequência, por quê? Porque eu vim de um lar que meus pais reclamavam muito, entendeu? Que se vitimizava muito. E eu aprendi a se vitimizar. E, pessoal, isso já foi mostrado, né, cientificamente. Por quê? Teve uma cliente minha que o pedreiro fez algumas coisas que não era do jeito que ela queria. E ela começou a brigar comigo e falar da minha responsabilidade. O cliente, ele não entende que nós, arquitetos, não ficamos 24 horas na obra deles. Eles acham assim, que eles pagam a gestão de obra e você tem que ficar lá do lado do pedreiro. E não é assim. A gente vai lá, dá a orientação que ele precisa fazer. Quando ele terminar, a gente volta para poder corrigir. Se é algo muito demorado, a gente vai durante o processo. Mas era só um banheiro que a gente estava fazendo, então ele assentou uma parte lá do revestimento de uma forma que ela não queria, então teria que tirar e reassentar. Tinha peça sobrando. Mas você vê o escândalo que essa cliente fez. Só que nesse momento eu já fazia essas imersões e eu consegui me posicionar. Porque antes a pessoa falava, eu baixava a cabeça, ficava quietinha e ouvia tudo. Hoje não. Eu peguei e falei: olha, peraí, eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Você pediu para fazer assim, ele não entendeu e ele vai fazer agora da forma correta, ele vai corrigir. Então você tem que esperar ele corrigir. E aí ela falava alta e eu peguei, teve um momento que eu falei: olha, eu não vou gritar com você, mas falei firme. Pessoal, só de eu ter feito este movimento, eu fiquei doente no outro dia, né? Porque isso não é o meu perfil. Eu estava fazendo uma transição de posicionamento e eu fiquei doente só por causa disso. Então, às vezes, você tem um desentendimento com o cliente, comece a observar. Às vezes, um amigo te chateia, às vezes, no seu relacionamento, no outro dia você não está bem. Às vezes, você começa com uma dor de cabeça, no outro dia. Às vezes, as mulheres, né? Às vezes, na questão da sua TPM, fica mais acentuada. Então, isso é real. Então, o meu segunda imersão, né, mentoria que eu fiz, foi para mudar isso aí em mim, essas frequências, porque já pensou, todas as vezes que eu fosse lidar com um cliente complicado, eu ficasse doente, eu ia viver no hospital, porque todo cliente tem os seus lados bons e seus lados ruins. Então, essa foi a segunda imersão que eu fiz. Depois eu fui para um clube que eu via outros profissionais que às vezes tinha a mesma qualificação que eu, ou até menos tempo de carreira, muito mais bem posicionado. Então, isso me ajudou a ter um outro olhar, que eu pensava, poxa, mas isso aqui eu sei fazer. Nossa, mas eu tenho muito mais tempo de profissão, eu já passei por muito mais do que essa pessoa. E por que que eu tô assim ainda? Então, você mudar o ambiente, você mudar as pessoas com quem você convive. Érica, mas eu tenho que abandonar meus amigos? Nem sempre, mas que ambiente que você vive? Que música que você ouve? O que que você só fica falando? Você só fica falando da crise? Pessoal, crise existe desde que a gente entende por gente. Tem pessoas muito ricas e tem pessoas pobres. E aí? Sempre existiu a construção civil, né? É uma área que mais prospera. Então, você precisa também mudar o meio que você está vivendo. Se você quer mudar de nível, então você tem que mudar para um ambiente onde você quer ser inserido, para você ver o que essas pessoas estão fazendo, o que essas pessoas estão pensando, como elas estão agindo. Isso vai mudar uma chavinha aí na sua cabeça. Então, eu fui para um clube de pessoas onde estão, que eu quero chegar, para que eu possa mudar o meu comportamento. Depois eu fui para ela é considerada uma jornada, né? De 3 módulos, aonde você volta novamente, e aí ela une toda essa questão de crenças, vibrações e frequência, mentalidade e posicionamento, para que, de uma forma geral, você faz isso com vários gatilhos, né? Muitas pessoas aí já devem ter visto falar da PNL. São técnicas, né, de persuasão, de como você lidar com as suas emoções, de como você ficar bem, mesmo se às vezes você não está ainda naquele nível que você quer chegar.
Então, eu fiz isso. E, pessoal, e continuo. Eu estou em outra agora, que também tem muitos gatilhos, né? Todo dia tem um áudio que a gente fica ouvindo para fazer a gente pensar. Então, uma pessoa que quer crescer, ela tem que sempre estar em movimento, em aprimorando as suas técnicas. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, quer crescer na carreira, ele fica fazendo especialização na área dele. Ah, agora eu vou fazer uma especialização de gestão. Ah, agora eu vou fazer uma especialização de projeto. Ah, agora eu vou fazer uma especialização de não sei o quê. Pessoal, muitas vezes não está no tanto que você sabe da sua profissão. Tá faltando isso aqui, ó. Mentalidade de sucesso. Você precisa entender qual é o seu valor, né? Qual é o seu papel, que tudo aquilo que aconteceu na sua infância não quer dizer que você é representado por isso. Se seu pai não se deu bem na vida, também você não vai dar. Então, você aí que está ouvindo esse podcast, você tem que entender que a gente precisa de profissionalismo, de conhecimento na área da arquitetura, mas também a gente precisa ter o emocional equilibrado para que você possa conseguir, assim, se posicionar. Principalmente porque a gente lida com um mercado de alto padrão. Então, vocês entenderam que o processo não é simples e nem rápido. Porém, o resultado é extraordinário. Lembre-se, não adianta sair desse episódio empolgado e amanhã já voltar para o ciclo da dúvida, do medo e da paralisia. Por isso, eu vou te dar aqui 3 práticas simples e poderosas para você manter sua mente no lugar e sua carreira no caminho que você quer. Primeiro, clareza de propósito. A primeira coisa que você precisa lembrar todos os dias é: por que você escolheu ser arquiteto? Qual o impacto que você quer deixar no mundo com os seus projetos? Você não está aqui só para entregar plantas. Você está aqui para transformar espaços e vidas. E quando a rotina te desmotivar, volta para essa raiz e escreva, visualize, repita. Isso vai alinhar a sua mente. Segundo passo, rotina com intenção. Arquiteto que vive com propósito não acorda no piloto automático. Ele acorda com um plano. Então, comece o seu dia com clareza. O que eu preciso concluir hoje? Qual o cliente precisa da minha atenção nesse momento? Que conteúdo eu posso postar para fortalecer meu posicionamento? Não é ter um dia cheio, é sobre ter um dia intencional, com direção, com estratégia, com propósito. Terceiro passo, revisão diária das suas metas. Todo final de dia, pare por 5 minutos e olhe para a sua agenda. Veja o que você fez, o que você não fez, o porquê. Isso vai te criando consciência. E consciência gera poder de escolha. A mente se treina com pequenas ações. Não é sobre grandes viradas, é sobre um passo de cada vez. Como eu sempre digo, pessoal, mentalidade é musculatura. Se você não treina, ela atrofia. Escolha pensar diferente. Reforce o que te fortalece. Porque, no fim das contas, a arquitetura não é só técnica. Ela é visão, ela é coragem, ela é posicionamento. E o primeiro projeto que o arquiteto precisa desenhar é a sua própria mente. Hoje você entendeu que viver de arquitetura não é sorte, é uma decisão, é uma repetição, é uma construção. O talento sozinho não vai te levar muito longe, mas uma mentalidade forte sim. Esperar reconhecimento te paralisa, mas construir autoridade vai te mover. Resiliência não é resistência à dor, é uma escolha consciente de continuar, mesmo nos dias que tudo grita para você parar. A sua carreira é o reflexo direto da sua mente. E se você mudar o que pensa, você muda o que constrói. Então, se esse episódio mexeu com você, se te ajudou a entender que sua mentalidade é o seu maior ativo, compartilhe agora com aquele colega seu que ainda está estagnado ou que está esperando o momento certo. Marca ele, envia no WhatsApp. Fazer esta mensagem circular pode ajudar muitas pessoas, porque hoje você pode ser justamente a inspiração que aquele amigo seu precisava. Esse foi mais um episódio do RicaCast. Mais que projetos, gestão, obras e clientes. Arquitetos prontos para o mercado real. E a sua transformação começa pela sua mentalidade.